Glória a Deus. Rose, a palavra está contigo, que você possa ser usada por Deus cada vez mais. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom, shalom, shalom. Queridos, eu quero que vocês recebam esse bom dia, bom dia. E quem recebeu esse bom dia, entenda a profundidade dessas palavras. Escreve aqui no chat, então. Bom dia, bom dia. Se você entendeu, bom dia, bom dia, bom dia, Thaís. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Queridos, que prazer estar com vocês novamente. É um prazer eterno. Eu estou muito emocionada. Porque hoje pela manhã, ai, gente, eu não quero ficar chorando, eu não quero chorar. Hoje pela manhã, orando ao Senhor, eu já me emocionei demais. Então, eu quero declarar na vida de cada um que vocês vão ter, que nós vamos ter uma semana extraordinária. Porque o que nós vamos receber aqui hoje é extraordinário, é sobrenatural. Amém? E eu já queria, abrindo a palavra de Deus, se você puder, Eclesiastes 3:2. Eclesiastes 3:2. A parte B do versículo. Tempo de plantar e tempo de colher. Na minha versão aqui está tempo de arrancar o que se plantou. Mas é tempo de plantar e tempo de colher. Querido, o quanto Deus tem falado comigo sobre esta palavra. Eu até comentei lá no grupo uma época, né, um tempo que eu estava orando ao Senhor e o Senhor me falou da importância do plantar, né? Até comentei com vocês. E eu estava aqui passando aqui pela rua, né? E eu estava vendo assim uma casa, ela tem tantos vasos. Hoje eu vou falar primeiro no plantar no literal. Eu estava aqui passando na casa e vi tantos vasos, e nesses vasos tinha tantas plantas tão lindas, mas tão lindas. E aí eu passava, ia, voltava, ia no mercado, ia na padaria e voltava e olhava aquela casa, e teve um certo dia que o Senhor me falou assim: para na frente dessa casa e olha essas plantas. Gente, parar na casa de uma pessoa e você ficar olhando, já pensou? Mas eu fiz o que o Senhor mandou. E fiquei olhando aquelas plantas e a beleza de cada planta plantada no vaso. Elas estavam tão frondosas, um verde, tinha vários tipos de planta, planta que só tinha verde, tinha planta que tinha flor, planta que tinha isso, tinha abacaxi frutificando, tinha um vaso com abacaxi frutificando. E aquilo Deus falou muito comigo, sobre a vida, sobre o ser vivo. Eu tenho alguns vasos aqui, sempre tive na minha casa alguns vasos, né? Mas eu nunca liguei muito para a planta, não. Quem comprava era o meu filho, que gostava, aí a gente comprava, mas ele chegava em casa, não cuidava. E dessa vez Deus falou assim: cuida daquelas plantas que você tem na sua casa. Porque sabe por quê? Porque são seres vivos. E quando a planta ela está bonita, gente, você pode olhar numa casa que tem uma planta tão frondosa, isso significa prosperidade. E eu falei isso para o meu filho, eu falei: Cauê, vamos cuidar dessas plantinhas aqui. Porque sabe por quê, Cauê? Porque isso significa prosperidade. Ele falou: quem falou isso, mãe? Eu falei: eu falei. Eu recebi de Deus e eu estou falando que isto
significa prosperidade. E aí, queridos, eu fui numa floricultura, comprei terra. Ai, gente, tem gente que se assusta quando eu falei isso para a Thaís, que mora lá numa fazenda. Opa, numa fazenda. Eu falei para a Thaís que eu compro terra, que a gente aqui compra terra. Ela se assustou. Mas eu fui lá, comprei uma terra. Comprei um fertilizante. E Deus, e cada momento Deus falando comigo, gente, em todo tempo, em todo processo, Deus falando comigo. E eu quero, queridos, que essa experiência você receba no seu coração. Mesmo que você não curte planta, mesmo que você não tenha na sua casa, não tem problema. Mas eu era aquele tipo de pessoa, gente, que até aquela planta que não precisa molhar, como chama? Aquelas pequenininhas, Marcelo? Os cactos. Morria. Ou porque eu molhava demais, ou porque eu deixava seca demais. Mas eu comprava, morria, comprava, morria. Suculenta, obrigada. Suculentas, essa mesmo. E aí, e Deus falando muito comigo sobre essas plantas. E eu quero declarar aqui, queridos, que cada um de vocês que está aqui, é um vaso plantado, é uma planta num vaso que tem vida. E que nós precisamos, hoje em dia, nós precisamos muito de fertilizante, porque a terra, ela não tem mais os nutrientes que antigamente. E Deus me fez lembrar que quando eu estava na minha mãe, no tempo da minha mãe, no tempo do meu avô, você plantava uma planta, você não podia fazer nada, porque a terra tinha, e o João pode me corrigir, a terra tinha os nutrientes. Você plantava, você não punha. Eu não via minha mãe comprar fertilizante. Ela não tinha nem dinheiro para comprar fertilizante, se preocupar com fertilizante. Plantava lá e pronto, ela pegava e ficava bonita e crescia. Mas hoje a terra não tem. Hoje a terra é uma terra sem nutrientes. E eu colocando esse fertilizante em cada uma delas, entendendo que tem vários tipos de plantas. Uma planta que precisa mais de água, uma planta que precisa menos de água, uma planta que precisa mais de sol. Amém. A terra foi condenada com o pecado do homem, é verdade. E nós estamos colhendo isso, mas glória a Deus, porque Deus nos dá as ferramentas. Deus nos dá essas ferramentas. Deus dá inteligência ao homem. E aí eu colocando esses fertilizantes, todo dia eu olho para elas e todo dia eu vejo um brotinho de alguma planta e todo dia eu vejo. E isso eu quero colocar na vida de vocês. Na nossa vida, porque foi junto comigo também. Eu me coloco dentro disso. E aí, essas plantas, plantar, o quanto significa o plantar, agora falando espiritualmente. E quero deixar essa pergunta para você: o que você tem plantado na vida de vocês? O que você tem feito na vida de vocês? Aquilo é muito sério. Gente, o plantar é muito sério. Porque aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Não adianta plantar alguma coisa e achar que vai colher outra. Não, é aquilo que você plantar, você vai colher. E é muito sério isso. Quando eu fui na casa da Tereza e do Marcelo Guarizi, e vi aquela vista maravilhosa, gente. Ai, meu Deus, a Flávia até falou daquela vista. Ai, eu acho que eu ia ficar o dia inteiro, não ia fazer nada na minha vida, gente. Porque é muito lindo demais. Eu só ia ficar lá, eu e Deus lá. Né, Tereza e Marcelo? Lindo demais a casa de vocês. Parabéns. E a gente gostou muito, fomos muito bem recebidos, para a glória de Deus. E aí,
eu estava conversando assim com a Tereza, eu falei assim, ai, Tereza, esse ano, né, que eu fiquei parada, né, que Deus me parou, eu não plantei nada, né, mas eu colhi, porque eu tinha plantado há tempos atrás, eu tinha plantado, mas eu colhi, eu vivi sobrenaturalmente eu vivi, tudo Deus me supriu, tudo, eu tive um salário que eu nunca tive na minha vida, sem fazer nada, nunca tive na minha vida. E sem fazer nada e sem trabalhar. Então, eu falei para a Tereza, eu plantei, porque eu plantei antes, né? E a Tereza virou para mim e falou assim, aquilo foi muito forte. Virou e falou assim para mim, você plantou sim, Rose. Você plantou sim. Cada palavra que você colocou no grupo, cada vídeo que você colocou no grupo, foi uma sementinha que você plantou ali. E aquilo encheu tanto meu coração, porque eu na minha mente, na minha concepção, eu não tinha eu não tinha o plantar. Mas eu quero dizer que da importância, para vocês entenderem da importância do plantar. E que vocês recebam na vida de vocês, a cada um de vocês, receba essa importância no coração de vocês. Plante coisas boas, coisas que vocês vão colher depois. E outras pessoas também vão colher. Glória a Deus, eu quero agradecer a Deus e eu quero estar aqui honrando, eu quero fazer uma oração na vida de vocês, uma oração de fortalecimento, porque é isso que os fertilizantes nos faz. E o maior fertilizante da nossa vida é Jesus. Amém, queridos? Pai, em nome de teu filho Jesus, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, te adorar por cada vida que está aqui, Senhor, e eu quero declarar que nós possamos plantar e agradecer pela colheita, Senhor, porque com certeza quando nós plantamos, nós vamos agradecer, Pai. Nós vamos colher em abundância, Senhor, porque tudo teu é abundância. Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. João, eu quero só te falar uma coisa. Eu não sei se você está nessa área ainda, eu acredito que esteja nessa área de fertilizante, mas eu sinto que o fertilizante está no seu DNA. Você não escolheu essa profissão porque você escolheu, mas porque Deus escolheu para você. E esse fertilizante estando no seu DNA, você vai ganhar dinheiro com isso e ganhar muito dinheiro com isso, mas também você vai alcançar muitas vidas com o fertilizante que está no seu DNA. Muitas vidas, porque você vai entender, você vai entender ainda mais, eu quero declarar aqui que você vai entender ainda mais cada vaso que está aqui, cada plantinha que está aqui e cada planta que vai chegar. Você vai entender se ela precisa mais de água, você vai entender se ela precisa menos de água, se precisa do sol da tarde, se precisa do sol o dia inteiro. Você vai entender cada pessoa. E isso vai fazer a diferença no seu ministério. Quanto tempo você está dedicando a essa área do fertilizante? Quanto das suas mãos você está dedicando? Quanto tempo dos seus pés você está dedicando a essa área do fertilizante? Quanto tempo dos seus ouvidos, dos seus olhos, do seu cheiro? Porque quando você estava lá na casa do sobrenatural, pisando literalmente na merda, que eu tenho certeza que Deus falou muito ali com você, quanto tempo do seu cheiro você está dedicando a isso? O tempo, eu quero falar aqui para você que o tempo que você está dedicando é o tempo que você vai colher. Então, esse é um direcionamento para a sua vida, para a sua profissão, João.
A Adri Paz está aqui conosco? Eu não vi. Gente, me ajudem. Ela está aqui conosco? Adri Paz. Não, não tá. Não está. Então tá bom, amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei
Quem aí acha que Deus está longe da gente? Quem acha que Deus está longe de você? Na verdade, quem se afasta de Deus somos nós, não o contrário. Então, que a gente possa entender que mesmo quando Ele nos leva para o deserto, ou quando a gente está num deserto, Deus está ali junto com a gente. Talvez até mais próximo do que a gente imagina. Talvez nos carregando no colo dele. Mas é o nosso coração que muitas vezes se afasta de Deus. E permite que a gente sinta que nós estamos sozinhos. Te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Sei que tu estás comigo nos vales e nos montes, Senhor. Eu sei que tu estás comigo, sei que tu estás comigo em todo tempo, em todo tempo. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Deus de milagres, luz na escuridão. Eu sei que tu estás comigo em todo tempo, em todo tempo. Deus de milagres. Quem aí já recebeu uma promessa de Deus na vida? Quem aí já recebeu uma palavra, uma profecia? Deus é o mesmo, desde o começo, desde ontem, hoje, amanhã. Ele está na eternidade. E se Deus pôde fazer tudo o que Ele fez quando a gente lê as histórias da Bíblia, a gente tem que entender que como Ele pôde fazer naquele momento, Ele também vai poder fazer agora. Às vezes a gente é apertado, ansioso, quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas qual é o tempo de Deus? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só
Irmãos, que independente de qual parte do caminho vocês, cada um de nós, estejamos nesses dias, quer seja lá quando Israel fugiu do Egito, ou no meio do caminho, ou de frente para o mar, esperando que Deus possa completar o milagre, ou se você está ali já do outro lado, cantando o hino da vitória, que independente de em qual passo você esteja, que você acredite que realmente você vai cantar o seu hino da vitória. Amém? Que essa seja, que hoje seja um dia que você relembre as promessas de Deus e que você restaure a confiança e restaure o seu relacionamento com Deus no dia de hoje. Amém? Flávia. Amém, queridos! Bom dia! Shalom, shalom! Que delícia! Eu não sei para vocês, mas eu já amei ter mudado esse horário. Eu já amei. Parece que a gente está mais animado, não está cansado, ainda não enchemos a barriguinha, né? Porque domingo é assim, né? A gente come além do ponto, aí a gente fica com aquela preguicinha, aí tem um pessoal que dá uma dormidinha depois do almoço, aí fica com mais preguicinha ainda, aí chega o final do dia, vai adorar a Deus assim, né? Já está querendo morrer afogado, que é mais fácil do que ter que atravessar o mar, né? Essa é a verdade, né? Gente, eu quero dar as boas-vindas. Quem está aqui pela primeira vez, coloca no chat para mim. Eu estou vendo o rostinho do Fábio Sato aqui. Coloca para a gente no chat, Fábio, quem é que te convidou? Seja bem-vindo. Acho que a Érica também é a primeira vez, né, Érica? Eu, pelo menos, não tinha te visto aqui ainda. Deixa eu ver, não sei se a TT está por aqui. TT, você está aqui, TT? Cadê você? Está aqui, estou vendo ela. Seja bem-vinda. Muito bom. Não sei se tem mais alguém pela primeira vez aqui, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Que vocês se sintam muito à vontade, muito à vontade. A Thaís também está aqui, ó. Temos outra Thaís aqui, também é a primeira vez, convidada pelo Juliano. Érica também, deixa eu ver aqui. Quem mais? Abracadabra, daí a Renata. Não, Abracadabra, depois só coloca o nome. Convidada pela Renata, pelo Daniel. Elisângela está aqui também. Que coisa boa. Elisângela foi convidada pela Úrsula. É isso? E cadê a Úrsula que não está aqui? Muito bom, muito bom. Gente, sejam todos. Ó, Vinícius é o sobrinho da Lídia. Gente, que delícia, que delícia. Quanta gente nova por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito, muito, muito feliz por cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar muito. Que vocês sintam o poder, a unção e o amor de Deus pela vida de vocês. Aline, ó, nome profético, hein? Aline de Jesus. Ei, Aline, não tem jeito de fugir não, hein? Se é de Jesus, não dá para fugir, que Jesus vai querer você de qualquer forma, de qualquer forma. Sejam todos bem-vindos, gente. Tem alguns recadinhos importantes aqui, né? Nós temos uma palavra, Deus falou muito comigo nessa palavra essa semana, muito, veio falando. Eu não sei se vocês perceberam, nós não estamos em Campinas hoje, estamos aqui em Assis, viemos dar um cheiro aqui na filhota, no genrinho, uma delícia estar aqui com eles, mas logo depois do almoço a gente já volta para Campinas, para os nossos afazeres de lá. Gente, recados importantes. Tá? Bom, vocês já viram que o horário do nosso culto mudou, não é uma tentativa, não é um experimento, ok? É oficial, tá bom? Então, já ajusta aí na tua agenda, os nossos horários de domingo passaram a ser às 9 da manhã, tá? Então, principalmente seus convidados, avisem seus convidados às 9 da manhã, estamos aqui todos os domingos. Nesta quarta-feira, às 19 horas, nós temos a continuidade da Escola dos 5 Ministérios, ok? Essa quarta-feira nós temos aí o Ministério Pastoral, vamos entender qual é esse chamado, né? Tão importante que são os nossos pastores. Então, nessa quarta-feira, a gente vai entender tudo sobre o Ministério Pastoral. Nós já tivemos o Ministério Profético, o Ministério dos Mestres
e já tivemos dos evangelistas, ok? Já tivemos esses 3 ministérios. Essa semana teremos dos pastores, pastoral, e na próxima semana teremos o apostólico, e a gente teve ainda uma aula inicial onde o João fez, né, um compilado ali para a gente poder entender como que a gente se move dentro das equipes ministeriais. Ontem, a gente aqui em Assis, né, nós fomos a Cândido Mota, que é uma cidadezinha colada aqui, dá 10 quilômetros, porque a tia do João, a Priscila, que também, inclusive, já foi nossa mentorada no IE2 e tudo mais, ela inaugurou a 2ª unidade dela da farmácia, né? Ela tem uma farmácia de manipulação aqui em Assis, e ela inaugurou a 2ª unidade dela ali em Cândido Mota, né? E foi bem interessante, porque a gente conversando, né? A gente falando ali, tudo que Deus fez ali na vida dela, né? Os ajustes, os alinhamentos que Deus fez. E aí ela me apresentou a pastora da igreja que ela frequenta aqui em Assis, né? E a pastora veio falar, tá, mas como que é a sua igreja? Eu não conheço, me conta um pouco. E eu pude falar para ela, né? Eu falei o quanto a gente se move dentro dos 5 ministérios e o quanto o nosso chamado é um chamado muito específico para o mercado, né? Então, que todos os nossos discípulos, eles têm atuação expressiva no mercado de trabalho, porque nós acreditamos que esse é o nosso maior campo missionário. Não é dentro de 4 paredes, mas é realmente cumprindo o nosso chamado ali onde Deus tem plantado cada um de vocês, né? Sejam empresários, né, Daniel? Seja como Daniel, tem tantos empresários aqui, né? Eu falei Daniel porque eu vi o Daniel, mas a gente tem vários empresários aqui, seja como profissionais liberais, seja como mentores de outros profissionais, né? Adriana Panaro, seja como profissionais que estão atuando dentro de mercado, né? Dentro de outras empresas, a gente tem a Fernanda aqui, Laísa, tantas outras pessoas, então que a gente possa realmente reconhecer e não perdermos de vista esse ponto que é muito importante nas nossas vidas, ok? Gente, e um último recado. Não, mais dois. O pessoal deixa o recado para mim, daí eu viro a garota de recados, né? Eu vou vir com a plaquinha assim, né? Gente, eu quero já falar para você que pode parecer que está longe, mas não está, ok? Pode parecer que está longe, mas não está. Então, eu quero que você deixe programado aí na tua agenda. Dia 16 de abril, nós temos a nossa primeira festa bíblica do ano, que vai ser a nossa festa de Pessa, que é a festa de Páscoa, a comemoração da festa de Páscoa. A Priscila tá, né? Priscila tá igual o pinto no lixo, né, Priscila? Gente, a Priscila, para quem não sabe, mora lá na Austrália, mas a Priscila tá vindo pro Brasil. Por enquanto, passear, né? Porque a gente ainda tem muito para fazer lá na Austrália ainda. Nós vamos precisar, né, desenvolver uma célula forte lá na Austrália ainda. E a Priscila, gente, ela vai estar com a gente na festa de Pessa. E o mais incrível, o marido e a filha estarão juntos. Então, por favor, né, os fluentes em inglês aí, nos ajudem, porque a gente vai ter que, né, agregar aí com o marido da Priscila, com a filha dela, e com certeza vai ser um momento muito importante nas nossas vidas. Pessa, gente, eu quero dizer para vocês, Pessa é a festa mais importante. Mas tem isso de mais ou menos? Tem. E Pessa é a festa mais importante. Dia 16 de abril, vocês vão entender por quê, tá bom? Vocês vão entender por quê. Então, se programem para estarem conosco. Esta festa vai acontecer em São Paulo. A gente está ajustando ainda se vai ser São Paulo, se vai ser Campinas, arredores de São Paulo, tá bom? Em breve a gente vai comunicar exatamente onde vai ser, tá bom? Mas vai ser São Paulo. Depois nós temos a festa de Shavuot, que também vai ser em São Paulo. E temos a festa de Sucote, gente, que vai ser no núcleo lá de Ponta Grossa. Se preparem! Outubro estamos chegando em Ponta Grossa com tudo. Vamos com uma caravana, assim, descer para Ponta Grossa. Para quem está mais longe, gente, Ponta Grossa tem aeroporto, então dá para vir de avião para Ponta Grossa, ou se não, dá para ir para Curitiba, que também é pertinho. O Fábio já está convidando o pessoal lá, né? Vai ser incrível, com certeza. 2 Juliano e um Fábio, acho que vai dar bom essa festa, gente. 2 Juliano e um Fábio, acho que vai dar bem bom essa festa. Glórias a Deus. Queridos, e o último recado, eu vou deixar para dar depois. Depois. Porque primeiro eu quero ministrar a palavra que Deus colocou muito forte no meu coração e que me fez refletir sobre várias coisas na minha própria vida.
Gente, vocês sabem, o João sempre fala isso, talvez a gente não vai cansar de repetir, né? Quando Deus quer ministrar uma palavra com alguém, ele primeiro ministra com o pregador. Primeiro ministra com o pregador. Então, haja meu ouvido essa semana, Deus, ó, só falando, só falando. O bom é que daí eu tenho o João, né? Aí Deus fala comigo, eu falo com ele, entendeu? Que daí eu preciso dividir com alguém, ó, eu tô aqui também, gente. A gente tá juntinho aqui, um do lado do outro. Então, gente, eu quero, para começar essa palavra, o tema até foi no convite, eu quero te perguntar, qual foi o local da tua tenda hoje? Primeiro, você tá morando em tenda ou em habitação? Porque tenda é diferente de habitação. A Karina já colocou assim, ai meu Deus do céu. Já entendeu como é que vai ser, né? Como é que é, Robson? Flávia. Né? Hoje vai ser nesse nível, né? Os dois pés no peito. Flávia. Você mora onde? Onde você está morando? Em tenda ou em habitação? Essa é a primeira reflexão que você tem que fazer na tua vida. Eu já quero te dizer, Deus não nos chamou para morar em tendas. Deus nos chamou para morarmos em habitações. Amém, gente? Qual que é o lugar da tua tenda? Se você está em tenda, qual que é o lugar da tua tenda? Qual foi o lugar que você estabeleceu a tua tenda? Para a gente começar, então, eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, lá em Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26. A gente vai passear bastante por esse capítulo aqui. Eu não vou ler tudo de uma vez, senão vai ficar meio cansativo, tá bom? Eu vou ler alguns versículos com vocês e depois eu vou compartilhar aqui tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, tá bom? Olha só, gente, Gênesis 26, a gente vai ler alguns versículos. Se alguém puder anotando aí no chat para vocês não se perderem, cadê o nosso mestre também de plantão aí? Vai anotando pra gente. Gênesis 26, 1. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Ok? Vamos até aqui primeiro, ok? Gente, a gente precisa entender que na nossa vida nós viveremos tempos e estações. E se você não discernir, se tem algo que se você ainda não tem esse dom, e que você precisa buscar incessantemente, assim como o dom da fé, um dom que você precisa buscar com todo o afinco na sua vida, é o dom do discernimento. Porque quando você aprende a discernir os tempos e as estações de Deus na sua vida, você vai deixar de fazer muita burrada na tua vida. Você vai deixar de tomar muitas decisões erradas. Você vai deixar de estar fora do tempo na tua vida. Nós precisamos entender que vivemos tempos e estações. E haverão tempos abundantes e haverão tempos de escassez. E quando acontece o tempo de escassez, a gente precisa estar muito conectado com Deus para saber o que nós fazemos em tempos de escassez. E Isaque viveu algo parecido com o que o pai dele havia vivido. A gente também vai entender essa questão do quanto padrões na nossa vida se repetem. E a gente também precisa estar atento, porque às vezes alguns padrões a gente precisa propositalmente repeti-los. Outros padrões a gente precisa rebelá-los, ou seja, mudar a forma como a gente encara aquele padrão. Se rebelar nem sempre é ruim. Às vezes você vai se rebelar para o lado positivo, ok? Então, o que acontece nesse contexto aqui, gente? Nesse contexto, o que aconteceu foi que Isaque habitava a terra passou novamente por um tempo de fome, de escassez, e Deus fala o que para Isaque? Sai da terra.
Aí vocês vão perguntar assim, nossa, mas Deus de vez em quando parece meio doido, né? Que manda a gente para a terra, sai da terra, volta para a terra. Por quê, gente? Porque o nosso lugar de segurança não pode estar na terra. Nosso lugar de segurança precisa estar em Deus. Não é o lugar que eu estou, mas é com quem eu estou que vai fazer diferença nas nossas vidas. Amém? Todo mundo comigo aqui? Então, escassez na terra. Deus manda Isaac sair do lugar. Só que habitualmente, gente, e vocês precisam entender isso, muitas vezes nós olhamos para o Egito como um lugar de desgraça, como um lugar de escassez, de escravidão. Mas o Egito, ele é um lugar de fuga. O Egito, gente, na Bíblia, ele é encarado como um lugar onde muitas vezes o povo judeu fugiu para se esconder, para se proteger. Mas houveram momentos em que Deus deu decretos e falou claramente, vai para o Egito ou não vai para o Egito. E nesse caso, Deus foi claro com Isaac e falou, não vá para o Egito. E mostrou que lugar? Mostrou Gerar. Gente, esse lugar não era um lugar desconhecido para Isaac. Não era. Era um lugar que seu pai Abraão já havia habitado. Ele já havia passado por esse lugar. Então, Isaac conhecia esse lugar. Só que olha o que interessante que Deus fala aqui. E é isso, gente, a Bíblia ela é cheia de entrelinhas, de detalhes, ponto e vírgula e vírgula. E como nós não discernimos os tempos, como nós muitas vezes não discernimos as estações da nossa vida, é aonde aquilo que era para ser bênção acaba o quê? Se tornando muitas vezes maldição nas nossas vidas. Olha o que Deus deixa claro aqui, lá no 3. Habite como morador nessa terra? Tome posse dessa terra como se essa terra fosse sua e como se você fosse agora um morador nessa terra? Não, Priscila. Habite como um estrangeiro. Isso não significa que Deus não o abençoaria, porque vem a promessa de que ele abençoaria Isaac naquele lugar. Mas Deus deixa claro como ele deveria habitar aquele lugar. E ele deveria habitar aquele lugar como um estrangeiro. Amém? Aí a gente vai ver um monte de promessas, a gente vai ver várias coisas que acontecem aqui. Aí eu quero que vocês desçam comigo lá para o versículo 12. Vamos lá para o versículo 12. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, Deus não prometeu que ia abençoar Isaac? A promessa não foi feita? E eu e a Rose não combinamos o que a gente iria pregar, mas Deus sabe o que vocês precisariam receber, então ele ministra no meu coração, e ministra no coração da Rose, e ministra no coração da Fernanda, porque a Fernanda fez o louvor e falou do deserto. Amém? Olha lá no versículo 12. Naquele ano, quando Isaac plantou lavoura, colheu o quê? 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Ele adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, tantos servos, que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac que tinham sido cavados pelos servos do seu pai, Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse a terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou as suas tendas. Reabriu os poços que o seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai Abraão tinha dado. Querido, aqui eu quero fazer um parênteses antes da gente seguir. A gente precisa entender, eu falei para vocês que muitas vezes nas nossas vidas nós vamos repetir padrões. E eu preciso entender que tipo de padrão eu estou repetindo na minha vida para entender se aquilo está me direcionando para um lugar de bênção
ou se possivelmente eu vou ser reprovado naqueles padrões que eu estou repetindo. Depois vocês tiram um tempinho aí ao longo da semana, leiam sobre a história de Abraão, leiam, né, sobre a história de Abraão, e leiam sobre toda essa história aqui de Isaac. Vocês vão ver que muitas coisas que Abraão fez, Isaac repete. A gente vai ver, né, a dificuldade de Rebeca gerar filhos. Rebeca era infértil, assim como a mãe de Isaac também era, Sara. Ok? A gente vê um padrão de infertilidade. E é muito louco, porque a gente pensa assim, como pode Deus ter feito promessas de que justamente Abraão e seus descendentes seriam a nação mais numerosa, se as mulheres tinham uma dificuldade, que era justamente a dificuldade de gerar, ok? Outro ponto importante, Abraão mente para Abimeleque acerca de Sara, dizendo que Sara era sua irmã. Isaac faz a mesma coisa com Abimeleque. Mente para Abimeleque sobre Rebeca, com medo, porque eram mulheres muito lindas, né? E aí eu fico pensando, falo, gente, essas mulheres deviam ser poderosas, né? Porque para esses homens ficar com medo de ser morto por causa dessas mulheres, vamos falar a verdade que Sara e Rebeca eram de tirar o chapéu. O João nunca mentiu que era meu irmão, com medo de ser morto pela minha beleza. Nunca. Entendeu? Acho que, ó. Ele só teve que brigar com o cara lá no Egito, que o cara queria me comprar por 1 million camelo. Ó. A gente fez aqui, dava pro João quase virar um shake com tanto camelo, gente. Ele preferiu ficar comigo, forte, fiel. Outra coisa que a gente precisa entender, né, é repetição de padrão. A gente vai ver todo o processo de desentendimento dos pastores. Então, por que Isaac teve que sair desse lugar que ele estava? Porque houve todo um desentendimento, ele começou a crescer demais. E isso já foi um reflexo, já foi um padrão repetido lá do seu pai junto com o sobrinho Ló, que tiveram que se separar, porque o quê? Os pastores, eles cresceram demais e os pastores estavam brigando entre eles. Então, queridos, você precisa começar a se perguntar, antes da gente seguir acerca daquilo que Deus mostrou sobre os locais de habitação, as nossas tendas, você precisa se perguntar na sua vida, quais são os padrões familiares que muitas vezes você tem repetido na sua vida e que ao invés daquilo se tornar bênção, muitas vezes tem te reprovado, tem feito com que você volte no caminho, tem feito com que você muitas vezes atrase o propósito de Deus na sua vida. Você precisa olhar para os seus pais, você precisa olhar para os seus avós, e você precisa entender que muitas vezes existem iniquidades geracionais que estão se repetindo e que é em você que você precisa decidir de uma vez por toda quebrar esses padrões. Eu e Thaís, esses dias nós estávamos conversando, né? É natural que a gente se preocupe com os nossos filhos, gente. Faz parte. Só que existem determinadas situações que acontecem. Esses dias eu falei para a Thaís, né? A gente guerreando pelos nossos filhos, porque nós guerreamos pelos nossos filhos. E teve uma determinada situação, eu falei, Thaís, nós precisamos clamar e falar, basta, Senhor, porque essa iniquidade já acabou na minha vida. Nós já rompemos, nós como pais, eu, João, Thaís, Juliano, né? Nós já quebramos todas as maldições hereditárias. Só que nós precisamos abrir os olhos dos nossos filhos, porque foi quebrado em nós. Só que o espírito geracional, ele paira, gente. Ele paira. E ele está esperando o quê? Só uma brechinha. Só uma brechinha para entrar novamente. E é por isso que nós, como pais, não podemos ser amigos dos nossos pais, mas somos conselheiros e intercessores. E é o nosso papel, sim, quando a gente percebe que, às vezes, os nossos filhos estão tomando comportamentos que vão abrir brechas na vida deles, orientá-los e relembrá-los de tudo aquilo que geracionalmente já aconteceu nas nossas famílias, para que na vida deles aquele start não se dê novamente. Ok?
E Isaac teve que lutar com muitas questões geracionais acerca de suas famílias, acerca da sua família, acerca dos seus antepassados. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais à frente, então. Olha só. Lá no versículo 19, diz o seguinte: os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Então, olha só, a gente tem algumas etapas aqui do que aconteceu, queridos. Primeiro, eu vou trazer para vocês o significado no hebraico de cada um desses lugares. Primeiro, vocês sabem o que significa gerar? Local gerar, tá? Não gerar de gerar filhos, tá bom? Esta cidade, essa localidade, vocês sabem o que no hebraico significa esse local? E eu achei tão interessante porque eu fui estudar, né? Vocês sabem que eu amo, né? Para mim, as raízes judaicas é a base para a gente restaurar tudo aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E dentro desse estudo, gente, a gente precisa compreender o seguinte: Gerar, o local, elas eram chamadas, conhecidas como as terras estrangeiras de Abimeleque. Isaac sai da terra dele, Isaac sai da terra da promessa, vem para Gerar, que era uma terra estrangeira. E sabe qual é o significado de Gerar no hebraico? Alojamento. Alojamento. E aí eu vou te perguntar, eu quero que você coloque aqui para mim no chat. Alojamento é um lugar de fixação? É um lugar onde nós fixamos a nossa habitação ou é um lugar de passagem, gente? Coloca para mim. Se Gerar significa alojamento, alojamento é um lugar o quê? Temporário. Precisa ser rápido. Aos guerreiros que foram ao monte esse ano, ficaram lá 7 dias no monte. Havia um tempo pré-estabelecido. 7 dias no monte. Acabou. Não são 14 dias no monte. Não são 21 dias no monte. Não são 40 dias no monte. 7 dias no monte. Por quê? Porque quando nós estamos em alojamento, esse alojamento ele precisa ter um tempo para começar e um tempo para terminar. E qual foi o grande problema de Isaac? A terra de Gerar gerou. Ele prosperou, conforme Deus havia falado. Ele prosperou na terra. Ele produziu a 100 por 1. E quando nós prosperamos em uma terra de passagem, nós podemos correr o risco de querer o quê? Permanecer na terra, que é uma terra de passagem. Então, eu quero te perguntar, talvez o lugar que você está é um lugar próspero. Talvez o lugar que você está trazendo prosperidade para você. Mas eu te pergunto, é o lugar definitivo que Deus te mandou ficar? Eita, Daniel! Deixa eu cantar lá. Né? Só que tem um problema. E qual é o problema? É que se nós não entendemos isso e nós, por vontade própria, não tomamos a decisão de sair do lugar, o que vai acontecer quando nós não discernimos o tempo e saímos no tempo correto do lugar de gerar, do lugar de passagem? Nós seremos, então, expulsos. Versículo 16. Por fim, Abimeleque ordenou: vá para outro lugar. Gente, quando nós não discernimos o tempo, imagina, eu fico imaginando, tudo bem, ele pode ter levado o gado, ele pode ter levado a ovelha, ele pode ter levado os servos, mas e tudo que ficou na terra que ele plantou? Ele não levou, ele perdeu, ficou para Abimeleque.
toda aquela terra que foi plantada, vocês falaram tanto do João, né, da fertilizante. Imagine, João, o João pode falar para vocês, imagina toda uma lavoura, imagina tudo pronto, e ele simplesmente ter que sair do dia para a noite, ter que ser expulso daquele lugar. Eu quero dizer para vocês, gente, a desobediência custa caro para nós. E isso não é algo que aconteceu só lá no Antigo Testamento. Vocês sabiam que uma das coisas que acarretou o Holocausto foi a desobediência? É. Porque já havia uma ordem para que o povo, a diáspora, gente, ela é sempre temporária. Deus expulsa o povo da terra. Deus tirou Isaac de Canaã, mandou ele para Gerar, mas Deus deixou claro, habita essa terra como um estrangeiro. Se eu sou um estrangeiro, é por um tempo. Assim aconteceu também com os judeus que ocuparam a Alemanha, a Polônia. Era para eles irem para ficar um tempo. Só que eles prosperaram demais na Europa. Já havia um chamado para que eles saíssem daquele lugar e voltassem para Israel, mas Israel era deserto, ia dar muito trabalho, ter que começar tudo de novo. Eu quero te perguntar, o lugar que você tá gostoso? Tá bom? Você tá prosperando? Amém. Mas se não é o lugar que Deus mandou você ficar, você precisa começar a levantar as tuas tendas. Porque se você não levantar as tuas tendas, você vai ser expulso desse lugar. Amém? E aí ele é mandado então, né? Já que deu todo o problema, o que Isaac fala? Então Isaac fala para os servos, ok, estamos tendo problema aqui, então vamos cavar um poço em outro lugar. E ele vai para o vale de Gerar, então ele já começa a sair do lugar, já começa a ir para a periferia, já começa a se afastar. Depois o mapa, eu posso até mandar um mapinha para vocês, dá para ver certinho, assim, gente. Ainda é chamado caminho de retorno, porque ele vai voltando para ele poder, justamente, é o caminho de retorno para ele voltar para Canaã. E aí o que acontece? Então os servos abrem, né, um novo poço. Só que quando eles começam a abrir um novo poço, o que acontece? Acontece exatamente uma repetição de padrão daquilo que tinha acontecido lá com Abraão. O desentendimento. Os pastores começam a brigar. Porque, gente, a gente não tem ideia de como é isso, né? Quem for para Israel com a gente, em março do ano que vem, vai ver... Gente, deserto é deserto. É muito louco. Você imagina assim, você cavando um poço, só que se você tem milhares de ovelhas, de gado, de gente para poder cuidar, é óbvio que você sabe que a capacidade de um poço, ela tem uma capacidade limitante ali para poder atender uma quantidade de pessoas, de gado. E os pastores começaram, então, ao quê? A brigar entre eles. E quando eles começam a brigar entre eles, o que Isaac faz? Isaac dá o nome para aquele poço. E qual é o nome que ele dá para aquele poço? Eseque. Lá no final do capítulo, do versículo 20. Isaac chamou o poço de Eseque. E o que significa Eseque, gente? Lá no hebraico. Eseque significa luta, opressão e contenda. Então eu quero trazer para você qual o significado disso na tua vida. O primeiro poço, o primeiro lugar que foi Gerar, quando você não entende que aquele lugar que você está, que é uma tenda, que é um lugar de passagem, você será expulso. Então essa é a primeira luta que você vai enfrentar. Você vai se sentir expulso do lugar. O Daniel tá lá, né, Daniel? Prosperando, sendo abençoado. Mas, gente, caiu tudo ao redor dele. É surreal ver a foto da oficina do Daniel, porque o Daniel ele mora em Teresópolis. E com essas chuvas lá no Rio,
Desabou tudo. Daniel, depois coloca lá no grupo da Companhia Daniel, o pessoal ver para a gente orar. Amém? Ah, é antiga. Mas vocês vão entender, gente. Porque aquilo lá é uma profecia. E se a gente não sair, Deus vai nos expulsar. Então, talvez você está vivendo um momento na tua vida, você está se sentindo expulso de um lugar. Você está vivendo um momento de expulsão. É quando você acha que está tudo bem e, de repente, o lugar que você está. Às vezes é um lugar de trabalho, às vezes é um ambiente de amizade, às vezes é uma situação que você está vivendo, porque possivelmente você não ouviu, você não discerniu o tempo. Aí você chega em Eseque, que é o segundo poço. E Eseque, gente, significa o quê? Luta, opressão, contenda. Contenda. Gente, quando a gente decide sair de um lugar para ir para outro, quando a gente decide se movimentar, quando a gente entende que chegou o momento da gente se mover, o inimigo na tua vida vai tentar provar que Deus se esqueceu de você. Que aquele lugar que você está, fica aqui mesmo, Deus ele esqueceu de você. Que o deserto que você está vivendo não tem fim. Porque o maior poder que o inimigo pode fazer sobre as nossas vidas é justamente o da opressão. Quando nós nos sentimos oprimidos, gente, sabe qual que é o problema? Nós nos paralisamos. A gente deixa de agir e nós nos tornamos covardes. A gente tem medo de fazer as coisas. Essa semana eu e o João, meu Deus do céu. Essa semana eu e o João, a gente começou. João, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Nós chegamos a uma conclusão, gente. Eu não tenho problema nenhum de confessar aqui para vocês. Eu e o João chegamos a uma conclusão. E a gente está acovardado. Nós ficamos covardes. A luta, muitas vezes, nos torna covardes. Porque quando você guerreia, quando você luta, perde, luta, perde, luta, perde, luta, perde, você tem essa sensação que não adianta mais lutar. Você já vai perder mesmo? Então vamos ficar do jeito que está. Então vamos ficar em Eseque. Vamos ficar quieto aqui em Eseque, porque, né? Por que eu vou lutar de novo? E nós deixamos de tomar decisões. Nós deixamos de tomar ações que serão importantes na nossa vida. E olha que lindo. Os poços de Isaac, eles estão conectados com as festas bíblicas. Gente, tudo na palavra de Deus tem uma conexão. E Eseque, ele está conectado com qual festa? A festa de Pessa. E qual é o significado da festa de Pessa, gente? O significado da festa de Pessa é libertação. Pessa acontece quando o povo sai do Egito em direção à Terra Prometida. Então perceba que na nossa vida nós viveremos muitas estações, onde Deus nos leva para o deserto para depois nos tirar do deserto, onde Deus nos leva para um lugar desconhecido para depois nos tirar daquele lugar. Com qual objetivo, gente? Dependência e para que o nome dele seja glorificado. Gente, nós nunca vamos viver uma monotonia com Deus. Nunca. Mas esquece. Se você está buscando isso, você tá no lugar errado, você está adorando Deus errado. Entendeu? Se você gosta de marolinhas, né? Sabe aquele marzinho assim, sem graça? Aquela coisinha assim, parece mais uma lagoa do que o mar. Esquece. O nosso Deus não é esse Deus. Deus gosta de mar agitado, entendeu? Ele gosta, tá lá Pedro andando sobre as águas, de repente, e o mar se agita. É disso que ele gosta. Por quê, gente? Porque quando a gente está numa zona de conforto, a gente esquece Deus. Essa é a verdade. Quando que a gente mais ora, gente? Quando que o joelho fica dolorido, ralado? Quando que a gente não tem problema de fazer campanha de oração 3 da manhã, acorda às 6 da manhã,
né? Eu tô fazendo a escola Vida no Espírito lá de novo, não sei se a TT tá aqui. Gente do céu, vocês não têm noção, porque eu sou a pessoa que eu durmo com as galinhas. Eu, 10 horas da noite, eu gosto de estar na cama, dormindo. Para mim, orar todo dia, das 11 à meia-noite, é o maior desafio da face da Terra. E o João esses dias falou, mas meu bem, por que você decidiu fazer essa escola agora? Falei, por quê? Porque eu preciso matar minha carne. E eu preciso provar para minha carne que a minha dependência está em Deus. Porque eu estou escolhendo a minha prova. Eu não quero ter que ser expulsa de um lugar. Eu não quero ter que ser envergonhada de um lugar. Então, eu vou escolher minha prova. E minha prova é o quê? Uai, então vamos orar. Das 11 à meia-noite, todo dia. Vamos ser lançada no fogo. Que daí o Code mete a gente lá nas salas lá de profecia. E você tem que sair profetizando para todo mundo. E vocês sabem, eu não sou profeta. Eu sou apóstola. Eu posso profetizar. Mas não é a minha zona de conforto. Ezequiel. Lugar de contenda, lugar de opressão. Se você está... Ó, gente, não adianta, tá? Ah, não dá para eu sair de Gerar e pular e ir direto lá para Canaã? Não. Processo. Deus é um Deus de processo. Tem hora que eu acho que Deus é bem J lá no MBTI. Tem hora que eu acho que ele é bem J. Nesse caso aqui, Deus é bem J. Ele gosta, ó, processo. Passo a passo. Seguir um de cada vez. Mas Isaac não parou em Ezequiel, ok? Isaac não parou. 21. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço. Mas novamente houve conflito por causa dele, por causa desse poço. Por isso Isaac deu o nome de Sitna. Sitna. E o que significa Sitna, gente? Sitna, em hebraico, é inimizade e acusação. Mas pasmem, pasmem. Porque a mesma raiz do termo Sitna, em hebraico, a mesma raiz, a mesma base da palavra, do termo Sitna em hebraico, é a mesma raiz para a palavra Satã. Então, sabe qual o significado de Sitna? Adversário, oponente. Queridos, quando você está em Sitna, e lembra que é processo, quando você está em Sitna, você não vai mais sofrer opressão, mas você vai sofrer uma forte oposição. E aí a sensação que você começa a ter é que tudo que você faz dá errado. Tudo que você faz dá errado. Você vai tentar um negócio novo, dá errado. Você vai fazer uma entrevista de emprego, dá errado. Você vai começar um novo relacionamento, dá errado. Você vai querer ajustar as contas com a família, com o marido, com a mulher, dá errado. Você teve uma briga, você quer acabar a briga fica pior do que como tinha começado. Então, você sente uma forte oposição. E coisas que são muito importantes que a gente precisa prestar atenção é que quando nós estamos sob forte oposição, virá sobre as nossas vidas muita acusação. E a acusação não vem só do inimigo, vem também das pessoas de fora. É onde você se sente muito acusado. E se você não prestar atenção nesse nível de acusação, acontece o que com você? Você cai na sua justiça própria. Ah, os bonitinhos do plantão. Quem aqui tem probleminha com justiça própria, gente? Esse não é meu problema, graças a Deus. Eu tenho outros problemas, às vezes não é meu. Levanta as mãos aí, os corajosos. Vamos! Justiça própria. Que aí começa, né, o problema da acusação. Ah, porque fulano, porque ciclano, porque você não sabe o que está acontecendo comigo. Parece que vocês, né, são as únicas pessoas que sofrem problemas na vida. E quer se defender, entendeu? E quer, de toda forma, né? Não, mas essa injustiça é só comigo. Né, João? A Thaís. Thaís e João são os campeões de bilheteria. Graças a Deus, em recuperação. Né? Graças a Deus. Gente, para quem tem problema com injustiça,
com justiça própria, Isca de Satanás precisa ser livro de cabeceira. Quem não conhece esse livro do John Bevere, Isca de Satanás, coloca lá, Alex, como sugestão, essa semana na companhia de Daniel, sugestão de leitura, a Isca de Satanás. Inclusive, para quem está aí, de repente, vivendo um processo como esse, é muito legal porque tem um livro que é devocional da Isca de Satanás. Então, você pode, né, pegar esse livro e fazer como um propósito aí na tua vida. Ah, ainda bem que ela se pronunciou aqui, né? Estava achando que já tinha sido curada. Dani Pescar é outra, né? Eita, Lelê! Dani de vez em quando me manda umas mensagens, eu... Tá bom, ok. Aí é bom porque ela também se aconselha com o João, entendeu? As pessoas têm que andar segundo a espécie, né? Os injustiçados aí, né? O meu problema é outro, gente. Não vai pensando que eu sou curadinha, não. Eu também tenho os meus perrengues. Mas, queridos, quando você está em Sitna, você precisa entender que inimigos irão se levantar. Só que muitas vezes a gente se esquece daquilo que Paulo nos alertou lá em Efésios. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. A nossa luta são contra principados e potestades. E o que nós precisamos ter consciência é que muitas vezes, quando nós caímos na acusação, quando nós caímos na isca de Satanás, nós estamos retardando o nosso processo. E é onde os nossos poços passam a ser o quê? Entulhados. Nesse contexto, o inimigo só tem um objetivo: te parar e te manter em Sitna. Presta atenção, gente, porque o posto de Sitna, ele está conectado com a festa de Shavuot. Olha aqui para mim. Shavuot, gente, é a festa de Pentecostes. Shavuot é quando Deus entrega para Moisés, no Monte Sinai, a palavra. É quando o Espírito Santo desce sobre os 120 no cenáculo. Como você combate a acusação? Como você combate o acusador? De uma única forma: através da palavra e do poder de Deus na tua vida. Flávia, como eu vou manifestar o poder de Deus na minha vida? Santidade. Santidade. Só que não é só isso. Shavuot também está conectado o quê? Com os primeiros frutos. Shavuot também é a festa das primícias. É quando nós teremos as primeiras colheitas. E vocês sabem, a gente fala tanto de primícias aqui. Quando nós santificamos os primeiros frutos, nós santificamos toda a colheita. Se, pelo contrário, eu amaldiçoo os primeiros frutos, toda a minha colheita será amaldiçoada. Então, o inimigo, ele sabe que você está próximo da tua bênção. Quando você se sente em Sitna, você precisa glorificar a Deus, você precisa exaltar o nome de Deus, porque o próximo passo é o passo da tua vitória. Então, qual é o objetivo de Satanás aqui, queridos? É te parar em Sitna. E aqui é um risco, sabe por quê? Porque em Sitna você tem alguma coisa. Você tem a primeira colheita ali, você começa a ter o sabor da vitória. Mas não é o teu lugar de vitória. Você não pode se conformar com os pequenos frutos. Você não pode se conformar com aquela coisinha. Você corre o risco de ser enganado. Então cuide, porque em Sitna, o inimigo só quer uma coisa: fazer com que você acredite na semente que ele está plantando no teu coração.
E se você se dói pela acusação, se você se dói por aquilo que você sente como sendo injustiça, você vai permanecer mais tempo em Sitna do que Deus gostaria. Só que aí o que acontece? 22. Isaac, glórias a Deus, abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Tem trabalho, gente? Tem. Às vezes você vai ter a sensação que você está repetindo. Fala, Deus, mas eu já fiz isso. Deus, mas eu já passei por isso. Deus, eu vou ter que cavar outro poço. Vai. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele. De modo que Isaac o chamou de Reobote ou Recovote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Então, queridos, depois que você sai de Sitna, você encontra Reobote na tua vida. E Reobote, ele será o quê? Um espaço mais amplo. O significado de Reobote é amplitude, alívio, ou ainda paz e alívio. E nesse lugar, nesse poço, em Reobote, Deus permite que Isaac prospere ainda mais. Um lugar de amplitude, um lugar de refrigério, um lugar de descanso. Quem aí está em Reobote? Levanta a mãozinha. Quem aí acredita que está em Reobote? Juliano levantou a mão. Quem mais, gente? Só o Juliano, Thaís, Marcelo também. Deixa eu ver nas telinhas aqui, que eu não consigo ver todo mundo na mesma telinha. Tem mais alguém que acredita que está em Reobote? O Juliano falou que tem um Reobote. Quem mais? Deixa eu voltar um pouquinho. A Adriana Fanaro também. A Dani falou que talvez. Quem acredita que está em Sitna, gente? Quem acredita que está em Sitna? Forte oposição. Fábio, Alex, Priscila, Lídia, Juliano e Panzi Sarina, Adriana Borges, Wildes. Cuidado com a acusação. Quem acha que está em Eseque? Muita contenda, muito, meu Deus, muito desafio. Karina, bora se movimentar, gente. Bora se movimentar. O Fábio não sabe se está em Eseque, se está em Sitna. Fábio, vê pelo lado bom. Você tem a oportunidade de sair. Sai, vai para frente. Não volta para trás. Vai para frente. A hora de ir para frente agora. Então, gente, Reobote é um lugar o quê? De refrigério. É um lugar de paz. É um lugar de alívio. Mas, vocês vão falar, sempre tem um mas? Sim, sempre tem um mas. Eu quero dizer para os meus queridos que estão em Reobote. Reobote não é lugar de habitação. Reobote é tenda, é alojamento. E se você se acostumar com o Reobote, você vai voltar lá para o começo do processo. (verso 23). Dali, Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e te abençoarei. Multiplicarei os seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou o acampamento naquele lugar e os seus servos
cavaram um poço. Queridos, prestem atenção em algo muito tremendo e poderoso que nós precisamos entender nas nossas vidas. Se nós não quisermos mais voltar para Sitna, se nós não quisermos mais voltar para Gerar, se nós não quisermos mais voltar para Eseque, durante um tempo, Deus nos dará a oportunidade de nós prosperarmos, principalmente quando a gente chega em Reobote. Reobote é lugar de alívio, Reobote é lugar de gozo. E Deus nos dá essa oportunidade de vivermos isso. É bênção. Quando a gente chega em um lugar de refrigério nas nossas vidas, nós precisamos sim usufruir. Nós precisamos sim, como o Marcelo Guarizzi, né, Marcelo? Eu brinquei, gente. Eu brinquei, mas eu falei sério. Eu falei, Deus sabe o que dá para cada um. E Deus me livre de eu ter uma cobertura de frente para o mar, um duplex nesse lugar. Deus me livre, porque eu não saio mais desse lugar mais nunca. Não saio, entendeu? Eu não ia fazer isso aí, não é Reobote, não, ia ser minha Canaã. Mas, meu Deus, vocês não iam querer me ver mais nunca mais no presencial. Vocês iam ter que fazer só lá em Santos as festas. Deus sabe o que dá para cada um, gente. Porque, meu Deus, a hora que você chega naquele lugar, você fala, caramba, nunca mais eu quero sair daqui. Né, Vinícius? Vinícius tá lá, ó. Só que entendam uma... Né, Vinícius? Isso, Vinícius, chegou a tua hora. É a tua hora de ralar, que chegou a hora do teu pai e da tua mãe descansar. É isso mesmo. Só que entendam uma coisa, nós precisamos gozar desse lugar, nós precisamos usufruir desse lugar. Só que, queridos, não queiram fazer de Reobote o lugar da tua habitação. Não queiram. Porque em todos os poços, Deus deu direção. Mas foi só quando Isaac chegou em Berseba que Deus falou com Isaac, que Deus apareceu a Isaac. E quando Deus aparece a Isaac e reafirma com Isaac a promessa, Isaac não cava um poço. Isaac estabelece um altar. Isaac ali naquele momento, ele não se preocupou mais com o que Deus podia dar ou não para ele. Isaac não se preocupou se teria água, se teria alimento, se teria espaço. Isaac só queria uma coisa: adorar a Deus. Adorar a Deus. E declarar que aquele lugar não era um lugar para ele, mas era um lugar de aliança. No Antigo Testamento, queridos, no Antigo Testamento, a forma como um homem fazia aliança com Deus era estabelecendo altares. Porque quando você estabelece um altar, você estabelece um marco. Quando você estabelece um altar, você reafirma quem Deus é na sua vida. Então, meus amados que estão em Reobote, usufruam. Vivam, é um lugar de alívio, é um lugar de refrigério, mas não se acomodem, não se acostumem, porque a presença de Deus não está em Reobote. A presença de Deus está em Berseba. E é em Berseba que você vai precisar o quê? Estabelecer uma aliança com Deus. Façam da tua comunhão com Deus algo que seja mais prazeroso do que as bênçãos de Deus. Percebe? Isso é diferente. Isso é diferente.
Quando nós aprendemos que a presença de Deus é mais prazerosa do que as bênçãos, é quando a gente entende que em Berseba eu posso reafirmar esta aliança. E sabe o que é lindo? Porque depois que Isaac estabelece o altar em Berseba, depois que ali ele realmente reafirma a aliança dele com Deus, porque Deus tinha uma aliança com Isaac. Deus tinha uma aliança com Isaac. Mas quem precisava reafirmar a aliança com Deus era Isaac. Deus não precisava reafirmar a aliança com Isaac. Isaac é quem precisava reafirmar a aliança com Deus. E foi o que ele fez quando ele estabeleceu um altar. E aí, olha que lindo, porque vocês vão ver o desenrolar da história. Vocês vão perceber que depois que Isaac reafirma esta aliança com Deus, o que acontece então? Abimeleque volta. E diante de tamanha prosperidade de Isaac, ele volta e ele pede para Isaac, para que eles possam o quê? Fazer uma aliança. Olha lá em 28. Podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer com você um acordo sobre juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nunca lhe fizemos. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz, e agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez um juramento solene de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar que tinham cavado outros poços. Encontramos água. E vocês vão perceber que o caminho vai continuar. E ali ficou conhecido, então, como Berseba, um lugar de habitação de Deus. Queridos, Deus hoje, como eu falei para vocês, né? Os primeiros que são ministrados são aqueles que pregam a palavra, né? E Deus falou muito comigo. Deus falou muito, uma situação muito específica comigo com João. Deus nos levou para gerar e nós nos acostumamos com gerar. E hoje talvez o que a gente está vivendo é uma zona de expulsão. Mas eu quero te convidar para que dentro desse processo, você peça para que Deus possa te ajudar a discernir a estação que você está vivendo. O poço que você está vivendo. Qual é o lugar que você está? E qual é o movimento que você precisa fazer? Como você pode sair desse lugar que talvez é um lugar que está espremido, que talvez é um lugar que por algum tempo te trouxe paz, te trouxe bênção, mas que hoje não te traz mais. Por quê? Porque você ainda está sob tenda. No deserto, Deus habitava no tabernáculo. Mas quando eles se estabeleceram em Jerusalém, ali foi construído um templo, um lugar fixo. Nós somos hoje o templo. Mas você precisa se perguntar, Senhor, será que eu tenho feito do templo um verdadeiro lugar de habitação? Ou tenho caminhado de alojamento em alojamento? Olhando somente para os poços, olhando somente para aquilo que o Senhor pode me dar e esquecendo de estabelecer verdadeiros altares. Você quer passar mais rápido na tua prova? Estabeleça altares. Escolha a prova. Jejue, ore, guerreie. Porque diante de cada um desses poços,
você vai ser atacado de uma forma diferente. E a maneira com a qual você lida com esses ataques vai determinar o teu resultado. Eu já falei isso para vocês. A forma como você lida com a guerra vai determinar o teu resultado. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês. Mas antes de orar, eu quero te pedir para que você feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos e eu quero que você tenha nesse momento a oportunidade de ter uma experiência com Deus. E que você peça a Deus, Pai, eu preciso discernir o tempo e a estação que eu estou vivendo. Eu preciso discernir qual é o poço que eu estou. E como eu posso sair desta estação para me direcionar para a próxima. Porque Berseba ainda não era o lugar final de Isaac, gente. Não era. Berseba foi um lugar onde ele estabeleceu um altar, mas você pode ver lá que fala assim, e acampou em Berseba. Berseba não é o lugar final, porque o lugar final é Canaã. A terra prometida. E olha que incrível, porque na semana passada, quando eu fiz uma live, e depois a Adriana Borges perguntou lá sobre Tera, vocês vão ver, gente, que Tera, ele tinha como destino final Canaã. A Adriana falou, mas não tá na Bíblia isso. Daí eu mostrei, tá na Bíblia. Lá em Gênesis 11. Gênesis 11. O final do 31 diz assim, ó. Partiram em direção a Canaã. Então Tera sabia qual era o destino final da família. Quando eles saíram da terra dos caldeus, quando eles saíram de Ur, ele tinha um destino final. E o destino final era Canaã. Partiram em direção à terra de Canaã. Mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Tera deixou de ir em direção à terra prometida, porque ele não soube lidar com o luto do filho. Ele preferiu ficar na cidade que tinha o mesmo nome do filho, que era Harã. E porque Tera não prosseguiu, Deus precisou levantar Abraão. Hoje, quando nós dizemos, né, que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu não tenho dúvidas que Deus era o Deus de Tera, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas por uma decisão humana, Tera abriu mão do chamado dele e desistiu de ir a Canaã, porque não soube lidar com a perda. E hoje o que eu sinto, queridos, com muito temor no meu coração eu vou dizer isso. Hoje o que eu sinto é que muitas pessoas aqui têm desistido de Canaã, não por uma direção de Deus, mas porque não estão sabendo lidar com as perdas, não estão sabendo lidar com os lutos emocionais, não estão sabendo lidar com seus medos, e por medo, por receio, estão preferindo permanecer nos poços do que encarar o caminho para a terra prometida. Amém? Vamos orar? Põe a mão no seu coração. אבא, מלך העולם
ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח אבא, אוי תתה. Clame, queridos. Se você puder, grita aí, Abba! Hatte, 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 wenn geht mir schön nach Heim. Geht mir schön nach Heim. Oh, Melech, 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 zurück in die Heider gehen. Nur zu dir ich ständig läuft, nur zu aber dir in Häuf. Dachte, hier, wo ich dachte. Oh, Father, 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 to you we sing and pray. To you we sing and pray. You never, 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 never turn away. You never turn away. שוב ושוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח תחתיך. Abba. Obrigada, Pai, porque o Senhor revela o oculto e o escondido. E quando nos colocamos, Pai, em uma posição de realmente compreendermos os tempos e as estações das nossas vidas, Pai, o Senhor vai usar a Tua palavra, o Senhor vai usar os Teus servos, o Senhor, Pai querido, vai mover céus e terras em nosso favor, Pai, para que possamos sair daquela condição, Pai, que ora nos aprisiona, que ora nos paralisa. Deus, nessa manhã eu quero colocar cada um dos meus queridos diante do teu altar, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, por um espírito de revelação, por um espírito de sabedoria, por um espírito, ó Pai, de discernimento sobre as nossas vidas, e que possamos reconhecer, ó Pai, qual é o poço que nós estamos parados, ó Deus querido. Que nós possamos, ó Deus amado, reconhecer, ó Pai, que todos esses lugares são lugares de passagem nas nossas vidas. Que o verdadeiro lugar da tua habitação, Senhor, é quando nós estabelecemos altares, ó Deus. Que nessa manhã nós possamos, na nossa vida, estabelecer um altar de verdadeira adoração. Que o nosso relacionamento contigo não seja um relacionamento, ó Pai, de interesse pelas bênçãos, mas que seja um relacionamento de interesse pela tua presença, pela tua verdadeira presença. Que o nosso prazer maior não seja de vermos as bênçãos, de vermos, ó Deus querido, as tuas promessas se cumprirem em nossas vidas, Pai, mas que seja de termos em nossas vidas a verdadeira presença do Senhor. Pai, que possamos estabelecer Berseba em nossos corações, ó Deus. E que em Berseba, Pai, possamos nos lembrar que no primeiro lugar, Pai, não é cavar poços, mas é estabelecer altares. Que esses altares de adoração, Pai, sejam levantados nas nossas vidas. Que se alguém aqui, Senhor, ainda está em Eseque, em Sitna, em Gerar, Pai, que o Senhor nos dê forças hoje, que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor nos dê sabedoria, para sabermos como caminhar em direção a Reobote. Mas quando chegarmos em Reobote, Pai, que a gente não se acostume, com as bênçãos e se esqueça do altar, Pai, porque é no altar que nós temos o verdadeiro encontro contigo. Eu quero louvar e bendizer o teu nome, Senhor, nessa manhã, te agradecer e abençoar cada um dos meus queridos que estão aqui, Senhor, para que possam, Pai, viver nesta semana as tuas maravilhas, mas acima de tudo, estabelecer esse altar de verdadeira adoração, em nome de Jesus. Ständig läuft, nur zusammen bei dir in Häuf. Dachte, hier wo ich dachte. Father, 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 to you we sing and pray. To you we sing and pray. Se você nesse momento, querido, sentir no seu coração que você deseja fazer uma oferta para selar esta palavra, porque nós também
construímos altares. O altar, ele é um lugar de sacrifício. E hoje, com a graça de Deus, nós não precisamos mais sacrificar animais. Nós não precisamos mais derramar o sangue, porque o Senhor Jesus, ele já se fez sacrifício sobre nós. Mas a maneira como nós sacrificamos hoje, queridos, é quando nós ofertamos. É quando nós fazemos uma oferta, que muitas vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não tenho como fazer isso. Mas nós fazemos porque nós nos sentimos desafiados. Quando nós vamos além, quando a gente deixa de dar aquilo que é obrigação, porque dízimo e primícia, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se alguém aqui ainda tem dificuldade com dízimo e com primícia, se você ainda não dizima, ou se você ainda não é primiciante, eu preciso te dizer, você ainda precisa pedir ao Senhor para que converta o teu coração. Se você ainda tem dificuldade de dizimar, se você ainda tem dificuldade de primiciar, você precisa entender que você está sendo desobediente. E você precisa pedir ao Senhor que Deus alinhe o teu coração. Porque dízimo e primícia é ordem. Está lá em Malaquias. Oferta. Oferta é quando você vai além. Oferta é quando você quer chamar a atenção de Deus. Oferta é quando você entende que você quer provocar o céu. E se hoje você deseja provocar os céus na sua vida, o altar está aberto. O altar está aberto. E que você possa ir além de toda a situação e circunstância e realmente mover a tua oferta diante de Deus. Amém? Eu vou dar uns minutinhos aí para quem quiser ofertar, para quem quiser primiciar, aproveite esse momento. Esse é o momento que você move os céus ao teu favor. גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. Ó Senhor, tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar. Em tua mão tens todos os meus dias. Se eu subir ao céu ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará. Tu és a resposta, eu não estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Não temerei. Em meio à tempestade, eu sei, não irei naufragar. Tens todos os meus dias. Senhor, tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar. Em tua mão, se eu subir ao céu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar a Ti, ó Deus, todas essas ofertas, todos esses dízimos e essas primícias. Pai, nós sabemos que repreender o devorador, o migrador, o ceifador é de uma única forma. É quando nós somos fiéis. O que eu quero é, nessa manhã, Pai, te pedir para que aqueles que moveram, Senhor, uma oferta de uma maneira extraordinária, que talvez foram além dos seus limites, assim, além das suas percepções, que nesta manhã, Senhor, eles recebam uma resposta do Senhor. Pai, nós provocamos os céus nesta manhã, Pai. Decretamos, ó Deus querido, que em nome de Jesus, a fé dos meus queridos
sejam surpreendidos, Pai, que eles sejam surpreendidos nessa manhã e que nós possamos ouvir, ó Pai, na próxima semana, testemunhos do teu mover sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada um deles para que sejam prósperos. Eu abençoo cada um deles, Senhor, para que eles possam, na medida que semearam, colherem a 100 por 1, assim como foi na vida de Isaac também, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu vou liberar aqui para Thaís. Ela disse que tem uma palavra para entregar. Thaís, pode abrir seu áudio. Nossa, quer falar? Liberei para você, Thaís. Shalom, shalom a todos. Só queria entregar uma palavra para 2 pessoas aqui que Deus me incomodou muito durante o culto. A primeira palavra seria ali para o Fábio Sato. Gente, eu estou olhando aqui, mas no celular a gente não consegue ver todo mundo, tá? Mas se você perceber que eu estou olhando para o lado daqui, eu estou olhando na telinha, tá bom? Fábio, Deus me deu uma palavra muito forte para entregar para você. E a primeira frase que veio assim, ó, esteja alerta. Cuidado com as distrações. Não tem nenhuma aflição que Deus não pode cuidar. Não tem nenhum problema difícil que Deus já não tenha a solução. Deus me mostrou você muito aflito, muito angustiado, com algumas situações que você possa estar vivenciando. Mas ele fala que não há nenhuma perturbação grande o suficiente para justificar